Olá, conversa de peso de hoje vai até a nossa querida São Leopoldo, um baita bate-papo sobre finanças públicas. Meu convidado de hoje, natural de Porto Alegre, o filho do seu Alcides e da dona Judite, é graduado em Ciências Econômicas pela Unicinos e mestre em Economia pela URGS. Atuou como professor universitário em instituições como UCS, UBRA e Unicinos, além de ter coordenado departamentos e participado da criação de novos cursos. Marido da Marion, é economista, com uma das trajetórias mais sólidas e respeitadas na área de gestão pública e finanças do Rio Grande do Sul. É um nome que combina formação acadêmica consistente, atuação estratégica em diferentes esferas do poder público e compromisso com a construção de políticas públicas responsáveis e sustentáveis. Pai do Gabriel, da Fernanda e do Henrique, ao longo da sua carreira ocupou importantes funções técnicas e de liderança em instituições públicas estaduais e municipais. Foi assessor técnico e diretor da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, diretor financeiro e de relações com investidores do Grupo CE, consultor e coordenador de programas estratégicos com o Banco Mundial e com o BID, e do programa RS Sustentabilidade Fiscal para o Crescimento. Atuou como assessor na Secretaria da Fazenda de Porto Alegre e atualmente é secretário municipal da Fazenda de São Leopoldo, onde lidera pautas fundamentais como política fiscal, desenvolvimento econômico, refis, previdência e gestão da dívida pública. Um trabalho guiado pela seriedade técnica, responsabilidade fiscal e visão estratégica, é autor dos livros Dívida Pública e Previdência Social e Política Fiscal e Previdência. É com honra que recebemos hoje no Conversa de Peso o economista comprometido com o desenvolvimento público e o futuro do nosso Estado, Roberto Balau Calazans. Secretário Calazans, muito bem-vindo para essa Conversa de Peso. Obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição para explicar o que nós estamos desenvolvendo lá, o nosso trabalho lá no município de São Leopoldo. Por que escolha pela economia, secretário? Estudar economia, Olha, ser um economista? Meu pai foi contador e como eu já conhecia a contabilidade, eu queria encontrar uma coisa um pouco diferenciada e optei por fazer contabilidade, economia na Unicinos. E a partir dali me identifiquei, fiz o mestrado na URGS em economia com excelentes professores, tive um grande aprendizado. E além do que o concurso que eu passei na Secretaria da Fazenda me permitiu ainda aprofundar no tema e gostar de economia. Então é uma escolha que eu fiz e o meu filho também, agora eu tenho 3 filhos, né? O menor tem outros colegas da turma dele que tem economistas também. E meu filho parece que quer seguir economia e para mim é um orgulho, porque eu me identifico muito com essa profissão. Cada vez mais desafiadora, né, secretário? Sim, desafiadora. Não, profundamente desafiadora. Eu já tive desafios, por exemplo, eu fui 3 anos diretor da CE, enfrentamos a CE em 2017 praticamente quebrada, vindo de uma gestão do PT, e aí aliás, 2015, e tivemos que, em 2015, fazer a renovação da concessão da CE. Foi um trabalho, acho que um dos mais difíceis que nós tivemos, né? Eu e o presidente Paulo de Tarso, os demais diretores, e nós conseguimos dar uma virada de chave e manter lá a CE até o momento que não deu mais. Eu saí em 2017, mas ali foi um desafio difícil. E agora estou enfrentando um outro desafio difícil também, assim como em 2015 nós assumimos após uma gestão do PT, agora estamos assumindo após 16 anos de uma gestão aqui do PT em São Leopoldo, enfrentando enormes desafios aqui na cidade. E temos agora, com diálogo, com calma, tentado enfrentar os diversos desafios e pedras que fomos encontrando ao longo dessa caminhada. Quantos anos como fiscal em Porto Alegre? Fiscal, tenho meu concurso no Estado. No Estado. 25 anos me aposentei e nesses anos todos, 25, 26 anos, esses anos todos eu trabalhei em várias partes do Estado. Estive na Secretaria do Planejamento. Sempre em Porto Alegre? Eu sempre em Porto Alegre. Sempre. Estive na Secretaria do Planejamento, lá no Centro Administrativo. Uhum. Depois eu estive na Prefeitura de Porto Alegre. Também estive na CE, estive no gabinete do governador
e uma boa parte desses anos como assessor econômico do secretário da Fazenda. Eu fui assessor econômico do secretário Aode Cunha, depois da sucessão dele, o Ricardo Engler, e durante um bom tempo, né, apoiando os diversos governos de todos os partidos. De diferentes partidos, né? Diferentes partidos, à exceção do PT, a qual eu nunca tive uma... Já fui em algum momento apoiador, mas depois que eu vi o que foi feito no governo do estado do Rio Grande do Sul em 1999, eu me distanciei daquele sentimento político e desde lá não tenho trabalhado na gestão do PT e tenho sido um crítico, não só político, mas porque não sou político, mas um crítico teórico à economia que o PT defende, que é um Estado muito grande, que é um Estado inchado e é um Estado que não respeita a responsabilidade fiscal. É um princípio keynesiano, assim, né? O keynesiano, eu não diria que... Porque é o seguinte, a economia, tu tem Keynes, né, que defende o Estado, que o Estado pode gastar permanentemente, que tu pode ter ciclos de endividamento, que o endividamento pode crescer ou decrescer. Contra Keynes veio a chamada, por exemplo, Friedman. Friedman e os economistas chamados economistas neoclássicos defendem a questão da responsabilidade fiscal. Então, eu já fui dentro do campo teórico da economia, eu já fui daqueles, quando a gente é jovem, a gente acredita nos princípios keynesianos de um Estado forte. Mas depois... Estado interventor, né? Estado interventor na economia. Mas depois com o passar dos anos, estudando mais e aprofundando as discussões, tu percebe de que o princípio da responsabilidade fiscal e aquilo que Keynes fez a crítica são princípios que foram abandonados, né? E grande parte hoje do que nós vemos no mundo é exatamente porque esse princípio foi rompido. Então vamos dar exemplos de Porto Alegre. Porto Alegre foi entregue na gestão do Fogaça, muito ruim a situação das finanças. Depois do governo Dilma, as finanças foram entregues no Brasil com uma recessão de 7% ao ano e o Brasil praticamente em crise, a qual o governo Temer teve que fazer uma intervenção, criou o teto de gastos, fez a reforma da Previdência, fez uma série de leis que tentaram modificar o status quo de como foi entregue a economia. E aqui em São Leopoldo, para minha surpresa, né, eu fui convidado pelo prefeito Eleomar para assumir, tudo aquilo que nós encontramos na transição não era nada perto do tamanho do buraco que nós encontramos na cidade. Então, novamente... Esqueleto no armário, secretário. Esqueleto nos armários. Então, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte, uma das coisas que eu não digo que é o keynesianismo, porque keynesianos, tu tem tucanos, tem liberais que acreditam no princípio keynesiano, mas uma parte desse keynesianismo que a gente pode identificar com o Partido dos Trabalhadores, eles têm uma maior aversão à responsabilidade fiscal. Então, por exemplo, na época quem foi gestor da Prefeitura de Porto Alegre e foi o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agustin, criou a contabilidade criativa. Todos sabem o que foi a contabilidade, a utilização do caixa único para recursos indevidos. Então, são questões que a gente com os anos, vai se aprofundando em finanças públicas e se dá conta de que temos que voltar aos velhos princípios liberais de defesa de um Estado menor, não digo um Estado ausente, mas um Estado que se preocupa com saúde, educação, segurança e assistência social, mas um Estado em que tem uma receita, né, que as despesas sejam compatíveis com esse volume de receita. Esse é um princípio básico. Eu não diria que é um princípio das famílias, porque uma coisa é uma situação de família, a outra coisa é uma situação do Estado. As famílias não têm dívida para emitir, os Estados têm. Só que tu tem que manter a responsabilidade, receita igual a despesa, e tem ali a tua capacidade adicional, que é a dívida. A dívida tu emite, só que tu não pode emitir dívida de valores que sejam inalcançáveis. Por exemplo, hoje a dívida bruta do Brasil e a sua dívida líquida, elas estão em patamares sustentáveis. O próximo
presidente, se for eleito, seja no caso, se o Lula conseguir a reeleição dele, ou se for um partido de oposição, nós temos uma dívida insustentável, nós temos uma previdência que já se fala em fazer uma nova reforma da previdência, a reforma a previdência municipal está em frangalhos, os municípios têm se contrapostos a isso. Então, são situações, né, que exigirão aquilo que eu estou falando desde o início. Exigirão responsabilidade fiscal e colocar as finanças em dias. Então, princípios keynesianos são válidos, mas eles não são a prova de crítica. A responsabilidade social, quem paga a conta somos nós, né? Quem paga a sempre... Porque daí, para te emitir um título, vai pagar muito juros em cima disso. É isso, né? Sim, esse é o princípio então, da ordem global, né? A gente vive numa economia globalizada, né? Hoje tu tem uma... A conta é nossa, do cidadão. Tu tem uma Selic de 15%, certo? Tu tem uma taxa de juro real de quase 7%, na qual os grandes detentores de capital, os grandes bancos é que se beneficiam, mas quem vai pagar a conta dessa dívida ele é o contribuinte, porque essa dívida ela vai expandindo, ela é rolada permanentemente e ela vai aumentando o seu saldo. A cada ano tu tem que pagar juros. O contribuinte paga parte desses juros, uma outra parte é rolada. Então é um processo que não é sustentável, certo? E que leva o governo federal a uma situação muito complicada. O governo federal, ele, por exemplo, tem como manter essa capacidade até um limite. Mas vamos pegar o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul fez uma dívida que começou com 7 bilhões, não é? E hoje ela está em mais de 100 bilhões com a União. É uma dívida insustentável. E como que está prejudicando os contribuintes? O Estado não realiza mais investimentos, o Estado não tem capacidade de melhorar os salários dos servidores, é o Estado que não consegue cumprir plenamente as suas funções sociais. Por quê? Porque nós temos um grande endividamento. Então, a dívida, objetivamente, prejudica o contribuinte. E um outro exemplo nesse sentido, a saúde. Olha como está a saúde dos hospitais aqui da região metropolitana. Só vê críticas, os prefeitos não estão conseguindo mandar. Por quê? Porque os recursos que deveriam ser repassados para os municípios, em parte o governo do estado não repassa com a mesma celeridade, isso acaba prejudicando as finanças. Mas por que isso acontece? Porque o estado do Rio Grande do Sul tem um problema fiscal que vem há vários anos empurrando, que é a questão do seu endividamento. E o governo Leite, ele tentou recentemente, dizendo que o regime de recuperação fiscal era a solução, e não foi a solução, certo? Um ano depois de ter assinado o regime de recuperação fiscal, o governo veio a público dizer que nós não teríamos condições no decorrer dos anos de pagar aquela dívida que era insustentável, que hoje estou pagando 2% da receita do estado do Rio Grande do Sul, da receita corrente líquida do estado do Rio Grande do Sul, isso vai chegar a 10%. É uma situação insustentável, não para o final deste governo, mas para os próximos governadores terão essa dura tarefa de como renegociar não, mas como vão enfrentar o pagamento do serviço dessa dívida. Tirando serviços que deveriam atender a todos nós. Né? Exatamente. É menos saúde, é menos educação, é menos obras de infraestrutura e assim por então, diante. O que eu te diria é de que temos que retornar a antigos princípios, né, onde a responsabilidade fiscal ele é um caminho necessário. Muito bem. O Brasil comemora 30 anos de responsabilidade, da lei de responsabilidade fiscal, né? O governo Fernando Henrique Cardoso, né? Não, a lei de responsabilidade fiscal foi um grande passo, foi importante. Ela permitiu, por exemplo, que o endividamento líquido dos estados no Brasil eles reduzissem de maneira significativa. Ela atingiu os seus méritos. Apenas 3 estados do Brasil não conseguiram se adequar, que foi Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por N fatores, cada um com o seu caso específico. Minas Gerais e Rio de Janeiro, eles reduziram a sua dívida e depois aumentaram
por problema de endividamento interno. O Rio Grande do Sul nunca conseguiu resolver o seu problema de endividamento, mas são 3 estados que permaneceram lá. E a lei de responsabilidade fiscal, ela que é um ativo importante, ela passou a não ser seguida plenamente. Então, ela é um marco, não é? E nós temos que, dentro daquilo que nós temos dessa lei, nós temos que preservá-la e até atuar no sentido de melhorá-la. Esse é meu entendimento. Mas foi um grande legado, foi um avanço, né? Foi um grande avanço dado pela legislação tucana, fez parte de todo um ferramental de modernização da gestão pública, né? No final dos governos, nós não tínhamos um tesouro nacional forte, tá? Nós não tínhamos regras de consolidação das finanças públicas, e todo aquele trabalho que foi feito permitiu criar um arcabouço jurídico, não é, que foi implementado e teve, por exemplo, do teto de gastos uma solução. Depois, com a nova gestão do PT, veio o arcabouço fiscal. Foram instrumentos que nós temos, hoje nós temos no Brasil instrumentos, mas nós temos que voltar a aplicar algumas dessas ferramentas de maneira mais consistente. Por exemplo, regra de responsabilidade fiscal nós temos, mas, por exemplo, o governo tem emitido dívida de maneira insustentável no último período. A grande emissão de dívida que nós tivemos foi durante o coronavírus, que o governo teve quase 700 milhões de emissão de dívida, mas logo a seguir o governo Guedes conseguiu reduzir, não o pagamento dessa dívida, mas reduzir o impacto que essa dívida teve, porque ele conseguiu acelerar o resultado primário. Então ele reduziu a margem de crescimento da dívida. Mas agora, com a atual gestão, o nosso endividamento ele vem crescendo. Então, essas ideias têm que voltarem a se tornar consistentes. Da mesma forma, nós temos que também atuar isso dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Na próxima eleição, um dos grandes assuntos que deverão estar em baila é como nós vamos resolver o problema da nossa falta de investimento, como vamos pagar o serviço da dívida que nós temos com o governo e como vamos encontrar caminhos para garantir, por exemplo, o que está sendo posto lá com relação à saúde, as transferências de saúde que nós temos. São grandes gargalos que nós temos dentro do Estado que precisam ser encontrada uma solução. E uma coisa que eu acho que é fundamental, nós vemos hoje estados como Santa Catarina e Paraná e até estados do Mato Grosso tendo um desenvolvimento superior, enquanto o estado do Rio Grande do Sul permanece com a sua situação ainda deficitária, com baixos índices de resultado primário, que precisarão ser equacionados em algum momento pelo próximo governo. É uma conta muito complicada, assim como eu tenho a minha conta bem complicada aqui na Prefeitura de São Leopoldo. Quero saber da tua conta de São Leopoldo, porque a gente sabe o quanto os municípios são sempre aqueles mais achatados em toda essa cadeia, né? Sim. Parece que o Estado Nacional dá um jeito de ir levando e faz conta como quer, o Estado Estadual com um problema de viabilizar isso e se pagar, e aí, bom, o município não tem como gerar suas receitas, né? Ele é muito limitado em fazer o seu dinheiro, né? Vai ter que mesmo afrouxar, apertar ainda mais essa saída de dinheiro. Na volta do intervalo, vamos conversar sobre isso, hoje numa conversa de peso com o secretário municipal da Fazenda de São Leopoldo, Roberto Calazans. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários.
Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário municipal da Fazenda de São Leopoldo, Roberto Calazans, no oferecimento de Mercator, feiras e eventos. A gente tem encontro marcado na Toronto Fair, em Gramado, de 3 a 5 de setembro, junto com a gente Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, sempre a nossa Sicredi pioneira, juntos construímos comunidades melhores, e o apoio de Locfair, fechaduras e acessórios. Secretário, falamos bastante de política, de macroeconomia, né? De política nacional, das dificuldades do nosso estado do Rio Grande do Sul. Vamos chegar aqui na nossa querida São Leopoldo, né? Me parece, primeiro, que a gente tem um serviço público, hoje no âmbito municipal, dedicado a desmistificar, assim, aquela coisa do fiscal como o bicho-papão, como o opressor, quando na verdade, bom, a gente tem um fato gerador, isso aí vai determinar o que nós vamos pagar de impostos. Se a gente andar fora da linha, alguém tem que dizer, ó, volta para a linha, né? O que tu encontrou quando tu chegou lá, na tua secretaria, como mapa dessa administração anterior e como possibilidade de investimentos e de administração do mandato do nosso querido prefeito Eliomar Franco, hein? A gente já falaste um pouco que encontrou alguns esqueletos dentro do armário, né? Sim. Bom, fui convidado logo após a vitória pelo prefeito Eliomar. A gente sabia que ia ser um desafio muito grande, né? E aí foi constituído na transição um grupo. Nós pedimos uma série de informações, algumas delas não vieram. A mais importante, durante todos os meses, inclusive eu fui ao próprio gabinete, na Secretaria-Geral de Governo, pedir informações. Eu queria saber o seguinte: qual é o cronograma de endividamento que o município tem para os próximos anos? Nós tínhamos pedido uma carta em setembro. Eu fui em dezembro lá, pedi essa informação e não recebi essa informação na transição. Então, quando assumimos, tivemos que fazer esse levantamento lá. Mas é importante deixar assim claro, por exemplo, que o secretário da Fazenda anterior e a secretária adjunto sempre se colocaram à disposição de algumas informações. Algumas informações que não chegaram a nós não foi responsabilidade deles, isso eu sei. Então eu gosto de deixar isso bem claro e transparente. Então, da minha parte, com os fazendários anteriores, os titulares anteriores, foi sempre ampla. O que eles puderam de passar informações dentro do princípio da visão republicana de transparência houve. Mas, quando chegamos lá, algumas surpresas. Por exemplo, eu não tinha o tamanho da dívida do município. O que se falava da gestão anterior, valores de operação de crédito de até 1 bilhão que foram deixados à nossa disposição, nós não encontramos. Não encontramos. E também, mas mesmo que deixassem 1 bilhão, que ótimo, né? Que deixaram recurso. Mas o que era mais importante era qual era o tamanho da dívida. Nós não tínhamos um cronograma, nem do próximo mês eu tinha, mas eu queria saber dos próximos 4 anos e quem sabe os anos seguintes, qual era o tamanho. Não tinha, tivemos que montar. Tivemos que pagar em janeiro 25 milhões de valores atrasados de parcelamento do Instituto de Previdência, o IAPS. Valores em caixa nossos, grande parte comprometidos. Então, do valor que tinha projetado em janeiro, de tudo que me deixaram de dívida, sobraram menos 3 milhões. Certo? Eu tive que me virar com a receita que foi entrando ao longo do mês de janeiro com 25 milhões. E aí tinha situações, por exemplo, serviços prestados sem empenho, vários, principalmente eu tive que negociar com a nossa prestadora terceirizada na área de saúde e negociar com todos os fornecedores. Resumo de toda essa operação, eu posso dizer o seguinte: nós herdamos uma dívida de meio bilhão. Meio bilhão. Com vencimento para quanto tempo? Meio bilhão. No curto prazo, 250 milhões. Nossa. Curto prazo, 250 milhões. E
colocando médio e longo prazo, que são os parcelamentos, 250. Então, vamos fazer uma conta bem simples, que não é precisa, mas que dá a dimensão da realidade. 250 milhões de dívidas de curto prazo e 250 milhões a médio prazo com parcelamento. Então, sobre esses 500 milhões é que nós assumimos a gestão e tivemos que honrar de valores deixados de exercícios anteriores até agora, quase 90 milhões nós já pagamos. O que significa isso? Que o nosso orçamento foi comprometido do que nós tínhamos para esse ano 2025, 90 milhões a mais foram colocados para nós pagarmos dentro desse orçamento. Significa que eu tirei 90 milhões do orçamento atual ou coloquei dos 90 milhões a pagar dentro desse orçamento, ou seja, que é uma coisa extremamente complicada. E algumas situações, alguns secretários nossos na administração gastaram um pouco além do valor, gastaram para pagar dívidas passadas e comprometeram a execução do seu orçamento. Então nós estamos hoje vivendo uma situação assim difícil, mas a escolha proposta pelo prefeito Eliomar não foi uma escolha assim de chamar um enfrentamento ou uma escolha da polêmica. Nós assumimos, sabíamos que teríamos dificuldade, não sabíamos o tamanho da dificuldade que nós íamos encontrar, até porque as informações não foram plenas, mas escolhemos um trabalho importante de diálogo. E isso ficou mais claro, por exemplo, quando nós tivemos o dissídio, agora em maio corrente, em que veio uma conta, que é justa do servidor, de 5,48, e nós tínhamos que pagar esse dissídio sob pena dos sindicatos das áreas entrarem em greve ou criarem manifestações ou criarem uma situação lá conflituosa dentro da cidade. E aí, em conversa com o prefeito e com os secretários das áreas, não é com o secretário de administração, nós chegamos a um consenso, vamos encontrar um caminho de uma solução possível. E encontramos o caminho da solução, criamos um parcelamento, pagamos a metade dos 5,48 em abril, diluímos as diferenças para dezembro e vamos pagar os servidores, não é, em dezembro. Aquilo foi um momento importante na nossa administração, porque foi ratificada a posição do prefeito, que era exatamente buscar o diálogo, e com isso nós estamos fazendo esse diálogo com os servidores, com os fornecedores. A situação ela está ainda complexa, mas nós temos tentado encontrar fórmulas de contornar a situação que o governo anterior nos deixou. Quais são essas fórmulas? Fizemos o refis. O refis foi um sucesso extremo. Nós esperávamos 6 milhões e conseguimos 17 milhões. Esses 17 milhões, 10 milhões entraram à vista. Tá? As pessoas... Dá um respiro, né? Dá um respiro. É o que permitiu a gente manter as contas em dias até o momento. Tá? Nós já estamos trabalhando já com o chamado Acordo Leopoldense, que é uma outra forma, de refis para implementar essa lei e para trazer novas situações. Nós também estamos trabalhando já com inteligência fiscal. Nós vamos fazer uma licitação para ter software de inteligência fiscal para nós aumentarmos a nossa receita do ISS. Por exemplo, só para te dar um exemplo bem concreto, é o seguinte, o Estado, como nós encontramos no Leopoldo, o ISS bancos, que é um valor que é devido pelos bancos, há mais de 5 anos não é cobrado dentro do município de São Leopoldo. É uma fonte de receita inestimável. Nós estamos recebendo uma série de consultores nos falando valores XY que nós temos potencialidade de cobrar, mas isso não era feito por quê? Porque a gestão anterior não valorizou a administração tributária, não contratou a quantidade necessária de fiscais que nós deveríamos ter. Por exemplo, a nossa quantidade de fiscal é menor do que a de Novo Hamburgo. Então nós estamos trabalhando com ferramentas para modificar o volume de receita que entra no município. Então, o Acordo Leopoldense, inteligência fiscal, nós estamos associando a vamos fazer uma licitação para melhorar o nosso cadastro de dívida ativa, porque sem um cadastro
higienizado, quem diz, ó, CPF, nome, informações básicas, nós não temos como fazer a cobrança da dívida ativa que tem no município. Então nós estamos trabalhando nesse sentido de alavancar a receita. E uma coisa que é muito importante, que eu considero, é o seguinte: nós estamos buscando uma adesão a um programa do governo federal. Esperamos que a gente tenha a oportunidade que o governo federal nos aceite. Se nós aderirmos ao programa que o governo federal tem de apoio aos municípios, nós conseguiremos ter, para os futuros contratos que o município tem, o aval da União. O que significa isso? Significa que nós teremos contratos com os bancos oficiais ou com qualquer banco em condições e níveis bem menores. Vou dar um exemplo bem concreto de uma coisa que aconteceu na cidade, que eu fiquei estarrecido e até objeto lá na Câmara do município. Nós temos lá o chamado o Barco Escola. O Barco Escola tem uma operação de crédito de 2 milhões. 2 milhões. Ela tem uma taxa de juros de 178% do CDI. Isso dá 2% de juros ao mês. Quase 2% de juros ao mês. É uma taxa que o contribuinte, aquele que vai, por exemplo, comprar um carro, é uma taxa que uma prefeitura está pagando para um determinado volume. E nós temos contrato com um banco oficial com taxas reais de quase 6% ao ano. Então nós estamos revendo alguns desses contratos e estamos buscando o apoio da União para que a gente possa buscar novos contratos com uma taxa de juros mais barata. Isso faz parte de um projeto que nós temos, né, dentro daquilo que o prefeito Eleomar nos colocou, de manter a responsabilidade fiscal, procurar atravessar no decorrer desse ano sem grandes contratempos. Se houver algum contratempo, a gente anuncia à sociedade as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas no longo desse tempo criar as condições para que no próximo ano, com o orçamento feito pela atual gestão, a gente tenha melhores condições de navegar no ano seguinte, tenha condições de pagar os compromissos que nos foram deixados, os compromissos que nós fizemos, e garantir que as coisas permaneçam dentro de uma estabilidade, que é o princípio que a gestão Eleomar tem se proposto. Trabalhar de maneira séria, mostrar à sociedade leopoldense, até a sociedade do Rio Grande do Sul, que nós estamos imbuídos dentro do princípio, aquilo que eu falei no início da nossa entrevista, dentro do princípio da responsabilidade fiscal. Queremos equalizar receita e despesa, mas queremos que as coisas aconteçam de maneira pacífica, ordeira e transparente junto à sociedade. Secretário, de alguma forma ele preocupa assim, a possibilidade da gente ter uma diminuição brusca ou até o fechamento de postos de trabalho, como se fala hoje em dia da possibilidade do fechamento do Mataurus em São Leopoldo, que a gente sabe o canhão que o motor que é para a cidade. Isso está no radar de vocês? É uma preocupação? Sim, inclusive ontem o prefeito foi lá, a primeira-dama e o deputado Zucco foram conversar com a Taurus. A gente passou as informações para o prefeito, a gente sabe da magnitude, né? Eu não vou dar os dados, que são de sigilo fiscal, mas nós sabemos qual é o impacto sobre a receita da Taurus, e foi publicado pela própria empresa que 82%, não é, dos valores vão significar isso, e isso implica numa redução de empregos. Então, para São Leopoldo, é uma situação nada agradável e da qual o município fiscalmente não teria condições de resolver. Esse assunto deve ser, eu acho que o prefeito encaminhou, eu ouvi na manifestação dele, encaminhou esse assunto. Tem sido pedido ao governo do estado a liberação dos créditos pelas compras que a Taurus realiza. Ela tem créditos. Esses créditos poderiam ser utilizados para contornar esse problema, mas é um assunto de alçada
estadual e muito da alçada federal, né? Eu, agora falando um pouquinho, fazendo uma pequena crítica, né? Se nós não tivéssemos tido uma atuação tão espetando tanto os Estados Unidos, o governo Trump, talvez a gente tivéssemos tido taxas menores, né? Mas essa política de enfrentamento, eu acho que já há um consenso. Eu tenho visto alguns governadores falando, eu tenho visto alguma manifestação de economistas de peso têm falado nesse sentido, de que a estratégia do atrito ou a ideologização, a politização de questões comerciais talvez não tenha sido o melhor caminho escolhido pelo Brasil. E nós, de São Leopoldo, o município está realmente a Taurus. E o município de São Leopoldo estão sendo impactados. A Taurus porque vai ter que mandar parte da sua produção, vai ter que mandar, já foi definido pela empresa, para os Estados Unidos. E São Leopoldo colhe porque pode perder uma parte de outras receitas, não necessariamente vinculado ao ICMS da exportação, mas outras receitas geradas pela Taurus, e perde na questão social, que é a questão do desemprego. Que bagunça toda a cidade, né? Que bagunça toda a cidade, e nós estamos atentos, dentro das políticas sociais, né, propostas pelo prefeito, estaremos atentos no sentido de tentar amenizar uma situação, mas que não foi decorrente de políticas de São Leopoldo, foram decorrentes de políticas maiores, não é, do governo federal, e a gente espera que o governo do estadual dê uma atenção através de créditos, não é, para essa situação da empresa, que é uma situação impactante. Muito bem, secretário. Eu não falei contigo sobre previdência do município, não falamos sobre o impacto da reforma tributária sobre a cidade. Então, desde já, te agradecer demais a presença aqui hoje conversando com a gente, falando de macroeconomia, falando de responsabilidade fiscal, falando da nossa querida São Leopoldo, mas já um convite para que volte em outro momento, para que a gente possa aprofundar as questões que impactam diretamente a vida do cidadão leopoldense. Obrigado, secretário. Eu agradeço o convite, estou à disposição, e como economista, no início tu perguntou, né? Eu como economista me sinto gratificado no sentido da gente contribuir e falar sobre essas questões e dar transparência e ter um debate assim, bem técnico, consistente, sem politização, sem ideologização, de maneira que as pessoas possam tentar compreender como é difícil manejar as diversas variáveis sobre a qual a gente tem dentro do poder público. E a gente tenta passar essa transparência e colocar ao cidadão as dificuldades e eles entender por que alguns momentos, o não é necessário. O não é necessário porque a gente tem que manter dentro do nosso princípio. Muito bem, muito obrigado. Hoje uma conversa de peso com o secretário municipal da Fazenda de São Leopoldo, Roberto Calazans, trazendo aqui explicações importantes e ajudando a gente, enriquecendo a gente nesse bom debate. Fica o convite desde já, então, para que o secretário volte com a gente, para a gente poder falar de assuntos ainda mais apropriados da cidade de São Leopoldo, que a gente sabe que teremos muitas discussões em torno dessa questão da perda de empregos, a gente sabe o impacto que isso vai oferecer de maneira geral no orçamento do município no ano que vem, né, e assim por diante, preocupados que estamos com o que vai acontecer com o nosso Brasil a partir de todas essas perspectivas. E aí vem junto com isso situações que a gente sempre acaba discutindo aqui na nossa Vale TV, né? Como vai ser o futuro das previdências municipais, né? Como se paga essa conta, atualização de cálculo atuarial, né? O pagamento mensal desses compromissos e de todos os compromissos que já têm comprometidos a receita do cidadão, né? Não a receita do prefeito, do secretário, né? É a receita do cidadão, da municipalidade, do conjunto das pessoas que fazem a cidade de São Leopoldo. Agradecendo os nossos parceiros, Mercator Feiras e Eventos, Sicredi Pioneira, Faculdade INH, o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios, um convite para ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.